com vocês? Pessoal, estou usando aqui desse recurso do PowerPoint para que me apareça aí nas aulas, espero que dê certo, né? Eu gostaria de conversar com vocês, pessoal, hoje sobre um tema bastante novo para vocês, eu acredito que seja, né, um tema novo, que na verdade seria o tema que nós começaríamos depois da primeira avaliação, certo? Então, é como se vocês tivessem feito a primeira avaliação, a N1, e agora vocês, então, começassem um novo tema, que é o tema que nós vamos começar hoje. Esse tema, ele está muito mais ligado à prática de laboratório, mas até mesmo para a gente começar as práticas laboratoriais, né, mesmo em um cenário em que a gente tivesse as aulas presenciais, nós precisaríamos de uma introdução teórica, né? Então, é isso que nós vamos fazer. Enquanto nós não temos a oportunidade de nos encontrarmos, nós vamos, então, falar um pouco sobre a teoria que circunda, né, a questão da prática laboratorial. Pessoal, então, a questão da introdução à prática laboratorial vai falar um pouco sobre algumas condutas que nós precisamos adotar quando nós estivermos no laboratório. Seja o laboratório de ensino da faculdade, o laboratório de pesquisa, o laboratório de análises clínicas, qualquer tipo de laboratório. São boas práticas laboratoriais que nós precisamos adotar sempre que estivermos em um laboratório, né? É muito importante que vocês saibam disso. Então, pessoal, eu começo dizendo para vocês uma coisa que não é novidade. O laboratório, ele é um ambiente extremamente complexo, porque se a gente para pensar, nós vemos que neste ambiente nós temos não só pessoas circulando, como nós temos reagentes, soluções, micro-organismos, documentos, entre outros, entre uma série de outros componentes, favorecendo muitas vezes que quando esses elementos, esses componentes se juntam, ocorra então algum tipo de acidente. Por isso é tão necessário que a gente conheça qual é o modo comum, a maneira correta, que a gente deve se comportar em um laboratório, para evitar justamente a ocorrência desses acidentes. Pessoal, então, para que funcione de forma adequada e segura a convivência, o trabalho, o estudo em um ambiente laboratorial, é muito importante que haja disciplina, ética, que é o que circunda qualquer setor da nossa vida, da nossa sociedade, e adesão às normas e à legislação. Existem normas e legislações específicas que determinam as boas práticas laboratoriais. Um exemplo aqui para vocês, já dando um spoiler do que nós vamos ver nessa parte da nossa disciplina, é que, por exemplo, não é adequado que a gente frequente um laboratório com chinelos, por exemplo, com sapatos muito abertos. Mas por quê? Porque pode cair uma determinada solução e que, quando entra em contato com a nossa pele, pode gerar então aí algum tipo de ferida, algum tipo de lesão. Fora que pode cair também micro-organismos, né, que pode levar à infecção, né, e não é isso que a gente quer, certo? Outra coisa, nós não podemos comer no laboratório, não podemos beber, devemos usar o jaleco e outros equipamentos de proteção que vocês vão ver, tá certo? Pessoal, a ausência de fatores como disciplina, ética e adesão às normas faz com que o laboratório torne-se um ambiente não muito legal e facilita para que ocorram acidentes no ambiente laboratorial, ou seja, faz com que as pessoas com que nele estudam ou nele trabalham, ou seja, eu e vocês, alunos, professores e profissionais de uma forma geral que trabalham em laboratórios, fiquem então mais vulneráveis, ou seja, expostos a riscos que permeiam esse local, porque é um local que tem riscos. Se eu tenho
bactérias, micro-organismos, cultivos em geral. Se eu tenho soluções, vidrarias, eu tenho riscos inerentes a esse local. Então, é por isso que é importante que haja uma disciplina, uma postura adequada no laboratório. Pessoal, é nesse sentido que eu gostaria de apresentar para vocês um conceito de biossegurança. Eu sempre falo e sugiro para vocês que se atentem à origem do nome. Biossegurança seria a segurança aplicada à biologia. Então, mais ou menos é isso que a gente tem aí. De uma forma mais específica, a biossegurança se trata do conjunto de procedimentos, ações e metodologias que vão ser utilizados, né, para minimizar ou eliminar os riscos inerentes às atividades desenvolvidas em um laboratório, seja de pesquisa, de produção de alguma vacina, medicamento, laboratório de ensino, desenvolvimento tecnológico, ou seja, esses que podem então comprometer de alguma forma, riscos que podem de alguma forma comprometer a saúde do ser humano, dos animais, do meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos, a qualidade de vida, dos trabalhadores envolvidos. Aí tem que dar uma corrigida nesse slide. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a biossegurança são medidas que são adotadas visando minimizar ou eliminar os riscos que são inerentes ao ambiente laboratorial. Para a gente, o que importa, né, neste momento é a questão do ambiente laboratorial. Então, é esse conceito que eu gostaria que vocês entendessem, tá bom? Pessoal, as medidas de biossegurança, elas devem ser adotadas pelos laboratórios e associadas a um plano de educação. Elas variam, né, de laboratório para laboratório. Por exemplo, no laboratório de anatomia, onde eu tenho o estudo de cadáveres, por exemplo, eu tenho o fato de que esses cadáveres eles ficam armazenados, eles ficam acondicionados em soluções de formol, né, para conservação desse cadáver. Aí eu tenho um risco a mais, porque eu tenho uma substância química a mais, diferente, por exemplo, de um laboratório vamos colocar um laboratório aí de biologia celular. Então, é um pouco diferente. Mas, de uma forma geral, os riscos dos laboratórios, né, eles são bastante parecidos e eles são padronizados, tá? Mas existem sim essas variáveis de acordo com laboratórios específicos. Essas medidas de biossegurança, então, elas são implementadas com base em normas nacionais e internacionais de transporte, conservação e manipulação de micro-organismos patogênicos, ou seja, aqueles que são capazes de causar patologias, causar doenças, mas não só em relação aos micro-organismos, né? Como também em relação às substâncias químicas, em relação a outros riscos que nós vamos chamar de riscos físicos, que estão associados a altas temperaturas, alta tensão, por exemplo, nós vamos ver ao longo dessa apresentação. Então, as medidas de biossegurança, elas têm por objetivo garantir a segurança e a integridade vital dos alunos e dos funcionários que estão aí envolvidos na prática laboratorial. Vocês devem estar se perguntando para que serve necessariamente então a biossegurança. De uma forma geral, o conceito já está estabelecido. Serve para minimizar ou até mesmo eliminar os riscos que são atribuídos a um ambiente laboratorial, riscos inerentes a este ambiente, tá? Mas mais especificamente, a biossegurança vai ter o papel de promover a saúde, né? De promover ou de de mantê-la íntegra, manter a saúde do ser humano. Uma vez que a biossegurança ela vai abordar medidas de controle de infecção, né, para a proteção dos alunos e funcionários que atuam na rede laboratorial, além de colaborar para a preservação do meio ambiente, no que se refere ao descarte de resíduos provenientes deste ambiente.
contribuindo para a redução dos riscos à saúde. Então, pessoal, quando eu falo de biossegurança, eu não estou somente falando dos riscos que são inerentes aos profissionais, aos alunos que frequentam o ambiente laboratorial, mas eu também estou me referindo às questões ambientais. Então, a biossegurança também se preocupa com o controle no descarte de resíduos, por exemplo, resíduos biológicos num laboratório de análises clínicas, por exemplo, enquanto no momento da limpeza das vidrarias, por exemplo, eu vou ter um descarte de resíduos biológicos, de material biológico. Então, de que forma isso deve ser feito? De uma forma específica, não é de qualquer maneira. Então, existem normas, existem regulamentações que vão guiar as boas práticas laboratoriais, tanto para a conduta e postura das pessoas que estiverem frequentando este laboratório, quanto também medidas associadas a descarte de resíduos e, então, visando também a proteção do meio ambiente. Pessoal, nós falamos constantemente aí ao longo desses slides das questões de riscos, ou seja, nós falamos que a biossegurança ela tende a minimizar ou eliminar os riscos que estão associados ao ambiente do laboratório, não é isso? Mas o que é risco? Qual que é a definição? É a probabilidade de ocorrer um dano, um ferimento ou uma doença. E, pessoal, é importante que vocês saibam que os riscos, eles podem ser classificados, divididos em 5 categorias. Então, são eles: os riscos físicos, biológicos, os riscos de acidentes, os riscos químicos e os riscos chamados de ergonômicos. Nós vamos ver, então, nessa aula, um por um, e definir e utilizar aí exemplos para que a gente possa compreender essa questão dos riscos, a associação com a biossegurança e a relação com as boas práticas laboratoriais. É importante saber quais riscos que eu tenho no laboratório antes de começar a frequentá-lo, para que eu possa então me blindar, ou seja, para que eu possa me proteger uma vez que eu esteja trabalhando neste ambiente, concorda? Então, pessoal, o número 1 que nós vamos falar é o tipo de risco chamado riscos de acidentes, tá? Considera-se um risco de acidente qualquer fator que coloque o aluno, o trabalhador, o professor em situação de perigo e possa afetar a sua integridade. Vamos dar uns exemplos aí para a gente entender? Bom, pessoal, aqui na figura eu trouxe alguns exemplos, né, que estão relacionados ao que está escrito. Por exemplo, um risco de acidente que é bastante comum na nossa área é seria o risco associado aos perfurocortantes, ou seja, quando nós vamos fazer a coleta de sangue, nós utilizamos uma agulha, né? Seja uma coleta a vácuo, ou seja uma coleta através de seringas, e há então um risco associado ao uso desses equipamentos, né? Vamos dizer assim, não são bem equipamentos, são utensílios, né? Que podem então levar à perfusão do dedo, de algum outro tecido. Qual que é a questão relacionada a isso? As boas práticas laboratoriais, elas aconselham que o profissional não reencape a agulha, ou seja, não tem um protetorzinho a agulha? Quando eu vou fazer a coleta, como se fosse aqui essa caneta, aí eu pego, tiro esse protetor e vou aqui para coletar o sangue, certo? Depois, eu não tenho que fazer isso, tentar reencapar essa agulha, não, eu tenho que descartá-la diretamente, sem esse protetorzinho, justamente para evitar com que nesse processo aqui, ó, eu erre e então me perfure. Então, esse é um exemplo de um tipo de risco, de risco chamado riscos de acidente, tá? Outro, pessoal, seria quando a gente está trabalhando aí com vidrarias, vocês vão ver nas próximas aulas, a questão da quebra dessas vidrarias, que podem levar a cortes, não é? Então, vocês vão ver que existe sim esses riscos associados ao manuseio de vidrarias. Nossa, mas por que eu tenho que saber isso antes de entrar no laboratório? Porque vocês vão chegar no laboratório e vocês vão encontrar vidrarias,
soluções, reagentes, uma série de outras coisas. Então, vocês precisam entender como se portar nesses laboratórios, conhecer os tipos de riscos. Depois vocês vão entender de que forma esses riscos se aplicam à classificação dos laboratórios e como isso vai impactar a forma como você deve se portar e se comportar dentro de um ambiente laboratorial, tá bom? Vocês vão ver que os laboratórios, eles são classificados de acordo com os micro-organismos que são manipulados dentro desse laboratório. E quanto maior a patogenicidade desse micro-organismo, maior o nível de biossegurança. Então, existem laboratórios que têm nível de biossegurança número 4, por exemplo, que trabalham com vírus associados à febre hemorrágica. Então, os cuidados para entrar nesse laboratório, eles são extremamente minuciosos. Então, é isso que eu gostaria que vocês entendessem, por que estudar esses riscos, os tipos de riscos, tá bom? Porque estudar biossegurança, tá? É muito importante. Então, falamos do tipo 1, risco de acidente. 2, riscos ergonômicos, pessoal. Os riscos ergonômicos, eles estão associados a fatores que vão interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador. Ou seja, na nossa área, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Mas por que eu estou falando na nossa área? Esses riscos, eles são extrapolados para outras áreas? Sim, pessoal. Todo laboratório, todo local que nós temos a atuação de pessoas trabalhando, alunos frequentando, existe uma classificação de risco, quase todos os locais, né? É claro que dentro de uma sala de aula, por exemplo, os riscos são mínimos, mas na maioria dos locais em que eu tenho o envolvimento de trabalhadores, é necessário que haja classificação de riscos. Então, a classificação de riscos, os tipos de riscos podem sim ser extrapolados para outras áreas, mas neste caso nós estamos falando da nossa área, da área de saúde, tá bom? Então, os riscos ergonômicos, na nossa área, por exemplo, nós podemos citar a pipetagem excessiva. Mas o que é pipetagem? A pipeta, pessoal, é um instrumento que possibilita a sucção de um determinado volume específico de um líquido, tá? Normalmente volumes menores. Eu tô fazendo assim porque é assim que segura, vocês vão conhecê-la nas aulas práticas. Quando eu fazia doutorado, às vezes eu tinha que pipetar 100 poços, tinha que pipetar 2 placas de 96, ou seja, eu pipetava tipo o tempo inteiro, fazia esse movimento. Eu vou apresentar para vocês depois como que faz a pipetagem. Então, esse movimento, essa repetição de movimentos, ela pode gerar uma lesão por esforço repetitivo. Então, esse seria um exemplo de risco ergonômico. Pessoal, assim, de forma mais abrangente, para que vocês entendam, nós temos também aí o risco inerente ao carregamento de pesos, né? Temos aí um risco associado à postura. Por exemplo, vocês vão ver aí na figurinha diferentes formas aí de sentar, por exemplo. Quando a gente se senta mais curvado, nós temos um risco aí de ter alguma lesão na coluna. Então, esses riscos ergonômicos, eles estão relacionados aí a características psico e fisiológicas do trabalhador, do aluno, do indivíduo envolvido, tá bom? O próximo tipo de risco, pessoal, é o risco físico, que é associado a qualquer forma de energia a qual os profissionais ou alunos podem estar expostos. Aí, pessoal, temos aí uma figurazinha em azul que resume bastante os riscos físicos. Quais são? Ruídos, iluminação, quanto em excesso ou quanto na ausência dela também, tá? Calor e vibrações. Pessoal, aí ao lado nós temos alguns equipamentos que eles estão relacionados a riscos físicos. Por exemplo, a centrífuga, né, pela questão do ruído, a autoclave pela questão do calor. Lembram que a autoclave é utilizada para a esterilização dos materiais? Então, temos aí uma bomba a vácuo que é utilizada em alguns laboratórios, que também está relacionada
a ruído, e temos aí também à direita, no canto inferior, um que nós chamamos de banho ultrassônico, que ele é utilizado para degaseificar uma solução, e ele está associado a vibrações e ruídos, por exemplo. Tá bom, pessoal? O quarto tipo de risco é o risco químico, pessoal, que está associado à exposição a agentes ou substâncias químicas que possam penetrar no organismo através da pele. Podem também ser inalados ou ingeridos, por acidente, obviamente. Então, pessoal, a gente sabe que no laboratório tem uma série de reagentes químicos, né, que são perigosos. Eles são classificados de acordo com o seu grau de periculosidade. Não vem necessariamente ao caso, neste momento, a especificidade dessa classificação, mas nós sabemos que existem ácidos fortes, bases fortes, que quando em contato com a pele, podem gerar lesões. Existem outras substâncias, como por exemplo, o formaldeído, quando inalado em uma grande quantidade, pode causar tontura, sensação de desmaio. O metanol também é um outro exemplo, tá bom, pessoal? E que também, quando ingeridos, podem causar problemas, podem causar algum tipo de distúrbio ou irritação, tá bom, pessoal? Então, existe no laboratório também a exposição a riscos químicos, né? E o último tipo, pessoal, são os riscos biológicos. Consideram-se os riscos biológicos as bactérias, os fungos, parasitas, entre outros, ou seja, os micro-organismos, né? Eles são classificados, pessoal, os riscos biológicos, eles podem ser classificados em 4 classes. E essa classificação, ela vai se dar em função da patogenicidade para o homem, ou seja, da sua capacidade de causar uma patologia, ou seja, uma doença, a virulência, que seria o quão infeccioso é aquele micro-organismo, aos modos de transmissão, a disponibilidade de medidas profiláticas eficazes, que se trata da disponibilidade de medidas de prevenção, e a disponibilidade também de um tratamento eficaz. E por último, também está relacionado à endemicidade, ou seja, o quão prevalente essa doença é em uma determinada região, tá? Pessoal, falando então especificamente sobre os riscos biológicos, como eu falei para vocês, existem classes, tá? A classe de risco 1 seria então associada ao micro-organismo com pouca probabilidade de provocar uma enfermidade, tá? Como exemplo, nós podemos aí citar a Escherichia coli, que é essa bactériazinha aí que está mostrando para vocês na figura. Temos ela a nível microscópico, né? Que é a segunda imagem, ela aí roxinha, e temos ela em cultivo, numa placa, né? Então, seria aí a formação de colônias a um nível mais macroscópico, que é quando eu consigo observar olho nu. Classe de risco 2, pessoal, seria então aquele risco individual, moderado e risco limitado para a coletividade. Ou seja, a exposição a esse micro-organismo pode provocar infecção, porém existem medidas eficazes de tratamento. Este tipo de risco biológico, ele está associado a laboratórios que vão trabalhar aí com a determinados tipos de bactérias, como por exemplo o Staphylococcus aureus, tá, pessoal? Aí, na figura, nós temos aí também uma placa de cultivo e temos aí ela a nível microscópico, tá? Pessoal, o próximo tipo de risco biológico é classificado como classe de risco 3, ou seja, o micro-organismo, o qual esse laboratório trabalha, ele pode provocar uma enfermidade, ou seja, uma doença humana grave, e ele pode, inclusive, se propagar, ou seja, ser transmitido de uma pessoa para outra. Um exemplo, pessoal, é o vírus causador da AIDS, ou o vírus da imunodeficiência humana. Esse vírus, os laboratórios que trabalham com esse vírus, eles requerem um cuidado especial para as pessoas que trabalham neste local, tá certo? Por conta de ser classificado como classe de risco 3. E por último, nós temos aí a classe de risco 4, pessoal, que
se trata aí da classe mais elevada, seria o risco mais elevado, né? Seria o que seria mais perigoso, né, na nossa linguagem. Então, o micro-organismo representa a grande ameaça humana e animal, com fácil propagação de um indivíduo a outro, não existindo profilaxia ou tratamento. Um exemplo aí, pessoal, é o arenavírus. Ele é causador de uma febre hemorrágica bastante grave e então ele se enquadra nessa categoria. Existem laboratórios, né, de pesquisa, por exemplo, que trabalham com esse tipo de vírus e por isso eles exigem um grau, um nível de biossegurança bastante avançado. Aí, pessoal, eu tenho para vocês uma tabelinha resumindo tudo isso que eu falei, né? Talvez para estudar fique um pouco mais fácil, né? Aí nós temos aqui as classes de 1 a 4 e a classificação, né? A descrição dessas classes de risco biológico. Eu vou parar por aqui, vou fazer outro vídeo, porque senão vai ficar muito extenso, tá bom? Pessoal, voltando aqui à nossa aula, então, nós tratamos do conceito de risco, da classificação dos riscos, que são 5, sendo que o risco biológico se subdivide ainda em 4 classes. Pessoal, entendendo agora um pouco melhor a respeito do conceito de biossegurança, dos riscos existentes na prática laboratorial, que são riscos inerentes ao laboratório, ao tipo de micro-organismo que aquele laboratório trabalha, nós vamos então extrapolar um pouco esse conceito de risco, de biossegurança, para classificar um laboratório. Como que nós vamos classificar o laboratório? Pessoal, é possível classificar um laboratório de acordo com o nível de biossegurança daquele local. Isso quer dizer, pessoal, que os laboratórios, eles podem então ser divididos, eles podem ser classificados de acordo com os riscos que eles oferecem às pessoas que nele trabalham, tá certo? Existem 4 níveis de biossegurança, tá? E é por isso que nós vamos chamá-los de NB 1, 2, 3 e 4. O que é NB? Nível de biossegurança. Eles são crescentes em relação ao grau de contenção e complexidade do nível de proteção em um laboratório. Aqui nessa piramidezinha nós podemos observar que o nível de biossegurança de um laboratório, como eu disse para vocês, ele vai se tornando progressivamente mais elevado conforme vai passando do nível 1, 2, 3, atingindo 4. Em relação a laboratórios que trabalham com organismos que são menos patogênicos, ou seja, que oferecem um risco menor, em detrimento daqueles que trabalham com organismos mais patogênicos, que oferecem um risco maior, tá bom? Pessoal, então aqui eu tenho um detalhamento para vocês do nível de biossegurança. Todo laboratório, ele deve ser classificado e deve ser fornecida essa informação aos indivíduos que frequentam esse laboratório, sejam sejam funcionários da limpeza, professores, técnicos de laboratórios, alunos, a todos os indivíduos que frequentam o laboratório, eles têm que ser igualmente informados sobre a classificação de biossegurança daquele laboratório. Por quê? Porque é importante que as pessoas que frequentam esse laboratório conheçam quais riscos estão expostos quando estiverem neste local. Então, vocês vão ver aí que os níveis de biossegurança eles estão intimamente relacionados com a classe de micro-organismos que aquele laboratório trabalha. Então, nível de biossegurança 1 requer procedimentos para o trabalho com micro-organismos de classe de risco 1. Nível de biossegurança número 2, mesma coisa, só que requer procedimentos para o trabalho com micro-organismos classificados do tipo 2. O nível de biossegurança 3, micro-organismos de classe 3, e o nível de biossegurança 4 são aqueles laboratórios que trabalham com cultivo ou com a detecção, né, de micro-organismos classe de risco 4.
tá bom? Então, o nível de biossegurança ele vai se tornando maior conforme as necessidades de proteção do indivíduo que trabalha ou que frequente aquele local sejam maiores, né? Em função dos tipos de micro-organismos que são cultivados, que são utilizados como, no estudo naquele laboratório. Pessoal, por fim, eu gostaria de trazer aqui para vocês um novo conceito, que também é um conceito bastante interessante, que é o chamado mapa de risco. Mas o que o mapa de risco tem a ver com biossegurança, com classificação de risco, tipos de riscos, níveis de segurança laboratorial? O que tudo isso tem a ver? Como que esses conceitos novos, né, tão novos, eles se relacionam? Pessoal, o mapa de risco seria uma apresentação gráfica de um conjunto de fatores presentes no local de trabalho, né, no laboratório, especificamente no nosso caso, capazes de alertar quais seriam os possíveis prejuízos à saúde dos servidores, das pessoas que trabalham, dos alunos, etc., causando acidente e doença de trabalho. Ou seja, pessoal, o nível de biossegurança ele precisa ser traduzido de uma forma clara e objetiva para todas as pessoas que frequentam este laboratório. Vocês concordam que é mais difícil para uma pessoa que é responsável pela limpeza e organização, por exemplo, entender que aquele laboratório é um laboratório NB2 do que se eu tiver uma imagem na porta do laboratório que remeta a diferentes tipos de risco que aquela pessoa está exposto? Então, é muito mais difícil ela ler, ela chegar, vamos dar um exemplo. Então, a pessoa vai chegar no laboratório, vai estar escrito NB, laboratório NB2. Poxa, isso não diz muita coisa para essa pessoa que está lá, por exemplo, fazendo alguma manutenção elétrica, fazendo a limpeza. Mas por que não diz? Porque essas pessoas, elas não foram apresentadas a esse conteúdo. Essas pessoas, elas têm outros trabalhos. Então, eu preciso ter uma informação que seja acessível a todas as pessoas que frequentem o laboratório. Por isso, uma figura que determine os diferentes riscos que a pessoa estará exposta ao frequentar aquele laboratório é uma linguagem muito mais clara. Então, abrange, atende toda a população, todas as pessoas que irão frequentar aquele local. Todos os locais, pessoal, precisam ter um mapa de risco, seja laboratório, seja sala de aula, seja escritório, porque como vocês viram, os riscos eles podem ser dos mais diversos tipos. Na sala de aula, eu não tenho risco biológico, mas eu tenho risco ergonômico. Então, aquela sala precisa ter um mapa de risco, tá? O laboratório, sim, tem risco físico, tem risco químico, risco biológico, risco ergonômico, risco de acidente, não é isso? Mas existem outros locais que terão outros tipos específicos de riscos. Então, a forma de trazer ao público de forma didática a apresentação desses riscos de um laboratório ou de qualquer outro local é através de um mapa de risco, tá bom? Então, para que ele é utilizado? Para facilitar a visualização dos riscos existentes no local. Ou seja, a pessoa chega, ela dá de cara com esse mapa, com essa figura, e logo então ela faz uma interpretação ali mais fácil, né? Uma visão mais clara, a gente sabe que assimila melhor por figura, né? Então, pessoal, aqui para nós, né? Qual seria o principal local a qual se aplica este conceito na nossa rotina de trabalho como biomédico? No laboratório. Mas, como eu disse, os mapas de riscos, eles são aplicados a todos os locais, escritórios, salas de aula, salas de reuniões, certo, pessoal? Mas na nossa prática se aplica então aos laboratórios especiais. Então, pessoal, aqui eu apresento a vocês um exemplo de um mapa de risco, tá certo? Esse seria um mapa de risco de um laboratório de biologia molecular. O que o profissional que vai desenhar um mapa de risco precisa saber? Precisa saber como esse laboratório se estrutura, ou seja, aonde eu tenho um escritório, aonde eu tenho a sala de
a sala de manipulação de amostras, aonde eu tenho a área de destilação de água, por exemplo, aí neste caso sala de PCR, que é uma técnica de amplificação de DNA, sala de extração de DNA, temos aí a região da bancada, incubadora, pia. Então, a primeira coisa é ter uma planta simplificada desse local, desse laboratório. Sabendo como esse laboratório se subdivide, eu vou atribuir os riscos aos diferentes setores desse laboratório. Sim, é possível que um laboratório tenha diferentes tipos de riscos em função da forma como ele se organiza, se divide, se estrutura. Então, pessoal, aí, o risco, quando ele é maior, nós temos a bolinha maior, tá vendo a intensidade do risco? Bolinha maior, bolinha média e bolinha pequena, tá? Então, ao longo do mapa de risco, vocês vão ver diferentes tamanhos de bolinhas, que vão ser diferentes intensidades de riscos. E também vão ver diferentes cores, que remetem aos tipos de riscos. Então, nós vamos ter o físico, o químico, o ergonômico, o risco de acidente e o risco biológico. No escritório, eu vou ter risco biológico? Não, mas eu posso ter risco ergonômico. Das pessoas que ficam muito tempo no computador, das pessoas que ficam lá digitando, que sentam errado, isso pode gerar lesões na coluna, lesões por esforços repetitivos, por exemplo. Na sala de cultura de células, por exemplo, eu vou ter risco ergonômico, as pessoas que ficam o tempo todo lá sentada manipulando células durante mais de 8 horas, por exemplo. Vou ter risco biológico, porque eu estou lidando com material biológico. Vou ter risco químico também. E talvez risco físico. Por que risco físico? Porque eu posso ter centrífuga, então eu tenho ruído. E porque risco... já falei do risco físico, e por que risco químico, né? Faltou esse. Por que risco químico? Porque essas pessoas, elas que vão estar lá manipulando células, vão também estar trabalhando com reagentes de cultivo. Tem diferentes tipos de riscos atribuídos a esses reagentes, tá certo? Então, pessoal, o conceito mais ou menos é esse. Entender que os diferentes tamanhos de bolinha remetem a diferentes intensidades de risco, entender que as diferentes cores classificam os diferentes tipos de risco e entender que todo laboratório ele precisa ter um mapa de risco. Para isso precisa-se conhecer a estrutura física desse laboratório, como ele se organiza, como ele se subclassifica, para que então seja aplicada de uma forma correta os riscos que são atribuídos a este laboratório, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tá? Esse aqui é um conteúdo bastante novo para vocês, mas também eu acho muito legal começar a entender essa teoria da biossegurança, das boas práticas laboratoriais, dos tipos de riscos, dos riscos associados à manipulação de micro-organismos, né? Especificamente aí os riscos biológicos, o conceito de mapa de risco, porque conhecendo isso, nós estaremos aí preparados para nossas primeiras aulas de prática, tá bom? Pessoal, é isso. Aqui estão as referências. Quem quiser fazer aí aprofundar um pouco mais, né, o estudo, eu sugiro aí que acesse esses links. E seria isso, pessoal. Qualquer dúvida, estou aí à disposição. Muito obrigada. E estudem aí, fiquem em casa quem puder. Muito obrigada, pessoal. Tchau.